Muito importante você ressaltar como a população está entendendo essa questão das tarifas, inclusive nas redes sociais, levantando o debate. Queria te ouvir sobre as medidas em si também e a reação da direita justamente de ontem para hoje, até nessa questão de culpar o governo, de dizer que a ideologia está se sobrepondo à economia, no que a gente já teve de repercussão até agora. Como que a direita está respondendo às repercussões? As medidas são duras demais ou não são? Como que você está vendo? Olha, deixa eu dizer uma coisa, até a direita se surpreendeu, viu, Nath? Eu conversei com alguns deles e tal, eles esperavam ali alguma manifestação do Trump, conversas, estavam fixados na ideia de o Trump punir o Alexandre de Moraes e isso servir de advertência ao Supremo, né? Era um pouco essa a ideia, né? Agora, o Trump ele queria impor tarifas ao Brasil. Ele queria impor tarifas ao Brasil e arrumou um pretexto político interno, sim, de gente que é sua aliada ideológica, que é o caso do Bolsonaro, faz um ataque ao Supremo, porque o ataque ao Supremo não é ao governo. Ele fala com o Lula, mas o que o Lula pode fazer? Ainda que quisesse fazer. As decisões a que ele se refere, sejam as sobre o Bolsonaro, sejam aquelas sobre as redes sociais, e o dado pornográfico adicional é que o empresário Donald Trump move uma ação contra o ministro do Supremo, veja você que ponto chegamos, né? Então a direita esperava que fosse ter um troço ali em cima do Moraes. Agora, essa tarifa com essa violência que provoca esse estrago na economia, essa não se esperava. Não, eles não esperavam, eles ficaram meio abobalhados também. Entende? E aí dizendo assim, a culpa é do Lula por causa dos BRICS, porque que declaração houve sobre os BRICS para fazer esse tipo de coisa? Não houve, é mentira. O Brasil pertence a um bloco econômico, aliás, o Bolsonaro não saiu dos BRICS, ou saiu? Não saiu. Você vai sair de um bloco em que tem a China, em que tem a Índia? Não, né? Outros países têm blocos econômicos, por que o Brasil não pode pertencer a esse? Ah, não, é porque tem ditadura. Ora, vá catar coquinho. Os Estados Unidos se relacionam com a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita é o quê? Um exemplo de democracia que derrete adversário em ácido em país estrangeiro? Ora, vá zerda. Entende? Não é essa a questão, né? Então, eles esperavam que viesse alguma coisa, mas não essa porrada que veio. Porque essa porrada que veio, a CNA agora, a turma lá da Agricultura e Pecuária, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, ultra-reacionária, que já prestou relevantíssimos serviços ao Brasil, quando estava sob o comando da Cátia Abreu, hoje ultra-reacionária, bolsonarista de carteirinha. Vocês estão felizes? É uma pergunta. Vocês estão contentinhos, hein? A hora de vender os produtinhos lá nos Estados Unidos e entrar com tarifa de 50%, ou mais. E aí, tá gostoso? Vocês acham mesmo que a culpa é do Lula? Ou a culpa é de quem ficou lá futucando o Trump, né? Deixando claro que tem uma elite aqui que vai aplaudir tarifa e ainda vai tentar transformar isso numa questão política? Vocês estão felizinhos? Era isso que vocês queriam? Ah, mas o Bolsonaro garantiu arminha para vocês. Arminha. O Bolsonaro, ele fala mal do MST, os bolsonaristas são contra o marco temporal das terras indígenas. Nossa, que importante que isso é para nós, né? Por causa dessa bobajada toda ideológica, que não tem a menor importância do ponto de vista econômico, vocês ficaram sobre 4 apoios para o Jair. Né? E até na disputa eleitoral, vocês querem coisa tão reacionária quanto. Tão felizinhos agora? Acham mesmo que a culpa é do Lula? Eu vi a nota da frente da agricultura, parlamentar da agricultura, falando que é ruim e tal, mas sem coragem de atacar o problema de frente. Vamos lá, valentes.
Vale a pena andar sobre dois pés pelo menos uma vez na vida. Mesmo as associações de indústria e tal, tudo uma coisa meio rebarbativa, assim, e tal. Não, claro que tem que negociar. Claro que tem que negociar. Mas é preciso ter coragem de agir. Eu volto ao agro. O Lula foi para o Vietnã, e aí pode xingar à vontade. Parece que eu ligo para isso. Com a turma ali fazendo, não, estou nem aí. O Lula foi para o Vietnã, que é o hub no Oriente, e foi lá abrir o mercado da carne. Não é só a população do Vietnã, não. Abrir o mercado da carne para o Vietnã, você está falando com um monte de países. O Lula celebrou mais de 70 acordos envolvendo o agro brasileiro. Vocês têm o maior plano safra da história, de novo. O terceiro maior plano safra da história. Esse é o Lula para o agro. O Bolsonaro conseguiu o quê para o agro? Conseguiu arrumar confusão com a China. A Tereza Cristina teve que correr atrás quando ministra para resolver o problema. E agora conseguiu essa tarifa. Levantam e aplaudam. Esse é nosso homem, esse é nosso líder, esse é nosso guia, esse é nosso capitão. Nas festas do agro, não sei o quê, quem é que vai? Ah, Bolsonaro, porque ele está lá. Vai lá, vai lá, vai lá ser feliz. Né? E esses outros, não, precisamos tomar cuidado, o Brasil, a esquerda, que esquerda? O quê? Pela primeira vez a indústria tem, em muitos anos, tem o plano da nova indústria brasileira, que o Alckmin, 400 milhões de financiamento. O BNDES nunca financiou tantas operações com transparência. Tá aí, vocês fizeram escolhas, mas escolhas feitas não só por eles, não, também por uma certa elite do pensamento, mais ou menos, uma gente michuruca também, que transformou a questão fiscal na única questão relevante do Brasil, como se não houvesse nenhuma outra. Ela é importante, mas não há nenhuma outra? É só isso? É só isso? Todo dia vendendo abismo, todo dia vendendo abismo. Olha o abismo, olha o abismo, olha o abismo. Essa elite foi ficando fofa. Eduardo hoje tem colunistas dele, Bolsonaro tem colunistas dele, o Supremo passou a apanhar doidado. Aí eles falaram, opa, peraí, tem uma turma lá que pode fazer o serviço para nós. Pode fazer o serviço para nós. Nós vamos fazer exigências que são econômicas e vamos também dar um revestimento político para essas exigências, criando situação interna de confusão. E não vai parar por aí, porque tem disputa eleitoral. Isso é uma interferência, inclusive, é uma tentativa de interferência no cenário eleitoral brasileiro. Agora, a direita também se surpreendeu, a extrema-direita se surpreendeu. Opa, não era isso. Ah, não é? Teve até uma associação engraçada que sugeriu que precisamos fazer negociações como se pudesse uma associação aqui fazer negociação bilateral com os Estados Unidos. É uma gente muito chucra, na verdade. Essa é a questão.